Então vamos lá. Então, não estou ouvindo mais nada agora. Alô? Tá escutando agora? Sim? Tá não, né? Eu tô te ouvindo. Tá, vocês estão. Eu Beleza. acho que é a conexão dela. É, pode ser mesmo. Então vamos lá, pessoal. Essa aula aqui, a gente vai falar então sobre a classificação dos seres vivos, né? Na aula um, que é do segundo ano, eles começaram vendo o mesmo conteúdo que vocês viram lá no primeiro ano, que é a citologia, né? As células. Só que como a gente já deu essa aula, então eu não ia dar essa aula de novo. Então, eu vou começar dessa aula 4 aqui, que é a classificação dos seres vivos. Então, essa aula aqui foi produzida, né, para os alunos aqui do segundo ano, agora vocês estão no segundo ano aí da EJA, então vamos começar com esse conteúdo aí. O áudio, vocês estão escutando tranquilo aí? Tá tudo direitinho? Ok. Beleza. Eu não Então, estou, pessoal... não. Tá não, né, Guilhermino? Tenta aumentar o volume aí do seu celular. Às vezes é isso. A pessoa está tudo numa altura. Está no último, não estou ouvindo nada. Uai, que isso, gente? Vou começar a dar aula aqui, aí você vai informando a gente aí o que está acontecendo. Então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouco da classificação, né, dos seres vivos, começando um pouco com a história, né? Então, por muitos anos aí, os biólogos eles consideravam que existia apenas dois grandes reinos, né? Porque na biologia, tanto as plantas e os demais animais são divididos em reinos. E aí, primeiramente, existiam, né, eles fizeram a divisão de apenas dois reinos. Então, vocês estão vendo aí nas figuras da direita, tem um Ô, reino que eles... Lucas, Oi, tá mostrando só a aula 4, ó, classificação. uai, era lá então. Só um minuto. Tentar compartilhar de novo a tela inteira, que aí vai... Agora mudou, né? Sim. Beleza. Então, por muitos anos, né, os biólogos consideravam apenas a existência de dois grandes reinos, né? Eles dividiram lá, vocês estão vendo na figura da direita, os animais eles colocaram todos agrupados num reino chamado Reino dos Animais, e as plantas eles colocaram num reino chamado Reino das Plantas, né? Então existia lá o reino animal e o reino plantae. Então, nessa classificação, né, ninguém teria dúvida lá em classificar o sapo como um animal e a samambaia, né, como um vegetal. Só que aí os critérios que eram utilizados para essa divisão eram muito simples. Então você tinha lá, eles utilizaram para fazer essa divisão o seguinte: os animais seriam todos aqueles indivíduos que andam e são heterótrofos, ou seja, eles são incapazes de produzir seu próprio alimento, eles não são como as plantas que realizam fotossíntese, né, absorvem a luz solar e conseguem produzir oxigênio. Então eles têm que ir em busca do seu próprio alimento, né? Tem que matar algum outro animal para obter energia aí na carne desses animais, né? A gente já estudou os níveis lá de energia, as cadeias alimentares. Então, vocês já sabem que, né, à medida que o animal vai se alimentando, ele vai transferindo energia aí ao longo dessas cadeias e teias alimentares. Então, os animais, eles classificaram antigamente, que são esses indivíduos que andam e são heterótrofos, então eles têm que ir em busca do seu próprio alimento. E aí os vegetais, eles consideraram aqueles indivíduos que são imóveis, né, são fixos, eles não se locomovem, e eles são autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzir seu próprio alimento por meio do processo lá de fotossíntese, né? Então ocorre a absorção da luz solar, e aí essa luz, lá juntamente com a clorofila, que é um pigmento que tem na planta, faz o processo de fotossíntese, produzindo então o oxigênio que a gente respira. Mas aí, a partir do momento, né, que surgiu os primeiros microscópios ópticos,
né, também chamados de microscópio de luz. Vocês estão vendo alguns deles aí, né, nessas figuras da direita. Começou a descoberta, então, de seres até então desconhecidos, né? Então, o primeiro microscópio foi feito por um camarada chamado Leeuwenhoek. Então, ele viveu lá de 1632 até 1723. Então, basicamente, como vocês podem ver, era uma lente simples, em que ele conseguia ampliar um pouquinho aquilo que ele queria ver. Posteriormente veio lá um camarada que viveu de 1635 a 1703, chamado Hooke, e aí ele já aperfeiçoou, já colocou um sistema de duas lentes ali nesse microscópio para conseguir ampliar um pouco mais a imagem que ele estava, né, do animal ou da planta que ele queria enxergar, né? E nos dias atuais aqui a gente tem esse microscópio que a gente vê aí, né, geralmente nos filmes, né, que tem algum cientista lá, utiliza esse microscópio de luz aí que é ligado na tomada e amplia bastante a imagem. Então, no século XV, XVI, XVII, o naturalista holandês, ele chamava Anton van Leeuwenhoek, foi quem primeiro conseguiu observar pequenos organismos vivos, né, utilizando microscópios que ele mesmo fabricou, que é esse que está na figura da direita aí, tem uma fotinha dele ali em cima, né, uma representação da época de como que ele seria. E aí, esse microscópio que ele criou conseguia aumentos de até 200 vezes, né? Então era o suficiente aí para você observar alguns tipos de protozoários, que são aí, constituem um outro reino dentro da biologia, tá? Os protozoários. Então você tem alguns exemplos aí, né? Protozoários que causam algumas doenças, como por exemplo lá do gato, né? Que a gente tem lá a toxoplasmose, é causada por um tipo de protozoário. E ele chamou esses protozoários de animalículos, né? E ele conseguia, com esse aumento de 200 vezes, enxergar também as bactérias, né? As células de algumas bactérias. Alguns anos mais tarde, em 1655, veio um inglês aí chamado Robert Hooke. Então ele aprimorou o microscópio criado lá pelo holandês e colocou um sistema de duas lentes. Então você está vendo aí a fotinha na figura da direita lá em cima, de como que ele era, e na figura da direita aqui embaixo, né, esse microscópio de duas lentes. Então, com esse instrumento mais potente, esse Hooke foi o primeiro que descreveu uma célula. Então, né, no semestre, lá no primeiro ano, né, do ensino médio, a gente viu como que é a estrutura de uma célula, né, as organelas que a célula possui, e quem foi a primeira pessoa na história a descrever essa célula que a gente conhece foi lá em 1655, que foi esse inglês aí, Robert Hooke. Então, a partir do momento que surgiu esses primeiros microscópios ópticos, né, também chamados de microscópio de luz, começou a descoberta de seres até então desconhecidos, e um deles foi a euglena. Então, na figura da direita aí, a gente está vendo essa alga, né? Então, ela tem ali um flagelo, ela é um ser que só tem uma única célula, mas percebam que essa célula já tem um núcleo, né? Então, uma célula que a gente vai estudar, que ela tem o nome de eucarionte, porque ela tem um núcleo, né? O DNA está protegido ali dentro do núcleo, que é o material genético da célula, e tem essas estruturas de verde aí que são os cloroplastos, né? O cloroplasto ele é muito importante no processo da fotossíntese. É ele que vai funcionar como uma antena que vai direcionar os raios solares ali para esse cloroplasto, que vai absorver então essa luz do sol e fazer o processo de fotossíntese produzindo o gás que a gente respira, que é o oxigênio. Então, essa euglena aí é um micro-organismo que na presença de luz ela vai realizar o processo da fotossíntese e na ausência de luz ela é capaz de se alimentar como qualquer outro animal, né, indo em busca do seu próprio alimento, tendo essa alimentação que a gente chama de heterótrofa, né? Então ela sai, ela pode englobar, né, uma bactéria, englobar um protozoário ou até outra alga também unicelular e se alimentar aí do corpo dessa alga, ou dessa bactéria, ou desse protozoário. E essa euglena possui também um flagelo, né, para se movimentar, então como um animal. Só que aí, né, a gente, pensando naquela classificação que eu falei anteriormente, o animal ele tem que se movimentar, né, os dois reinos que eu falei anteriormente, deixa eu voltar aqui,
a divisão era a seguinte: os animais eles andam e são heterótrofos. Beleza, mas aí a Euglena, que descobriu ali, tem flagelo, então ela se movimenta. Então, será que classifica ela como animal? E aí, ainda ela faz a fotossíntese, mas na ausência de luz, né, de noite, por exemplo, ela tem uma alimentação heterótrofa. Então, será que se enquadra ela como animal? Os vegetais são imóveis, né? A euglena se movimenta, beleza. Então não está dentro desse quadro. Só que eles classificaram os vegetais como organismos autótrofos. E aí a euglena, na presença de luz, é um ser capaz de realizar lá a fotossíntese. Então como é que faz? Coloca a euglena no reino dos vegetais, coloca a euglena no reino dos animais. Como que faz a situação aí para resolver? Aí eles resolveram então criando um novo reino, né? Que é o reino chamado protista, tá? Então vai englobar nesse reino protista atualmente todas as algas, sejam elas unicelulares, pluricelulares, que são aqueles indivíduos que fazem a fotossíntese, e também esse reino protista vai dar lugar aí aos protozoários, né? Então, Toxoplasma gondii é um protozoário que causa lá toxoplasmose, né, que tem nas fezes do gato. Vai estar dentro desse reino protista também. Até aí, alguém tem alguma dúvida? Estou falando muito rápido? Não tô dando pra pegar. Não, tá tranquilo. Beleza. Um outro caso também é o dos fungos, né? Então, os fungos são fixos. Então, parece com os vegetais, né? Anteriormente, naquele reino vegetal, tinha que ser fixo e fazer fotossíntese. Então, o fungo, ele é fixo, não se movimenta. Então, já tem meio caminho andado aí para classificar ele, né, no reino dos vegetais. Porém, eles são incapazes de realizar o processo da fotossíntese, né, devido à ausência aí daquele pigmento verde que é a clorofila. Então, aqui na figura da direita tem a representação de alguns fungos, né, o primeiro lá de cima e da esquerda lá de cima e o da esquerda aqui de baixo vermelho são os cogumelos. O da direita lá em cima é um fungo que tem na alimentação humana, né, utilizado, aquele champignon. E aqui na figura da direita lá embaixo, um muito comum de dar, né, geralmente nas florestas ou em lotes vagos também, que tem alguma árvore e tem muita umidade, dá esse orelha de pau, tá? Esse orelha de pau é mais comum de perceber na natureza. E aí, como eu falei, os fungos não fazem fotossíntese porque eles não têm a clorofila, então eles vão se alimentar, né, de restos orgânicos, né? Então são animais heterótrofos, né? Apesar de ser fixos, eles conseguem ali utilizar o ambiente que ele está, né, para captar esse alimento ali que está disponível ali, dando bobeira no ambiente e utilizar ele então aí para nutrir, né, as suas células. Então, em 1969, criou-se, né, onde que enquadrar esses fungos aí, né? Eles são imóveis, eles são fixos, né? Não dá para colocar ele no reino vegetal porque eles não fazem fotossíntese, né? E não dá para colocar no reino animal porque eles são fixos, eles não se locomovem. Então, como é que faz? Aí, cientistas criaram um novo reino. Então, eles criaram esse reino fungi aí, em 1969, para agrupar o grupo dos fungos, tá? Bom, com a descoberta, então, né, posteriormente veio o microscópio eletrônico, que a gente está vendo na figura da direita lá embaixo, né, um aparelho bem mais elaborado aí, né, e utilizado hoje nas pesquisas de alta tecnologia, aí utiliza esse microscópio eletrônico, né, o que está na moda hoje em dia, toda pesquisa científica tem lá uma figura de microscópio eletrônico mostrando determinada estrutura ou do animal, ou de uma planta, ou de um protozoário, qualquer indivíduo que seja. Então, com a descoberta desse microscópio eletrônico, pôde-se visualizar melhor a célula, né? Porque quando a gente pega um microscópio óptico lá, você dá um aumento ali de 400 vezes, né, naquela estrutura que você quer ver. Aqui esse microscópio eletrônico aumenta mais de 1 milhão de vezes a estrutura, né? Então dá para ver nitidamente assim determinados componentes que tem dentro de uma célula, né? E aí a partir desse momento verificou-se então com o microscópio eletrônico que as bactérias e cianobactérias
elas possuíam células desprovidas de núcleo organizado. Então, observe na figura da direita, aqui lá em cima na esquerda, a gente tem uma cianobactéria, tá? Células dela, que é verde. E aí na figura da direita, uma célula clássica de uma bactéria. Então a gente já viu isso, né, nas nossas aulas lá de histologia. Então a gente tem lá na bactéria, ó, o citoplasma é chamado de aloplasma, o material genético está disperso no núcleo, né, não tem um núcleo, uma membrana delimitando, protegendo esse material genético. Então o DNA está todo disperso ali nesse citoplasma. Você tem ali os polissomos, né, que são aqueles ribossomos que vão produzir proteína na célula dessa bactéria. Tem a membrana plasmática também ali de marrom na célula dessa bactéria. E além disso, né, as células das bactérias são como a dos vegetais. Tem membrana esquelética, né, a parede celular. Então, se ela encher de água ali, ela não vai estourar, porque a parede celular não vai deixar isso ocorrer. Aqui na figura da esquerda, aqui embaixo, é uma cianobactéria, né? Então, são indivíduos aí, nesse caso, unicelulares, muito parecidos com a bactéria também, né? A célula ali é procarionte, que a gente fala, então o núcleo não está, né, o material genético não está dentro de um núcleo, ele está todo espalhado ali, avacalhado no citoplasma. Tem ribossomos também para produzir proteína, tem a membrana esquelética, que é a parede celular aí dessa célula. Que mais? Tem os pigmentos fotossintetizantes, né, que são parecidos ali com a clorofila, conseguem fazer essa fotossíntese. E além disso, tem uma capa gelatinosa de azul aí por fora que protege toda essa célula. Tá? Até aí, alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. Então, o material genético fica disperso no interior das células, nesse caso aí das bactérias, e aí é nesse momento, né, que vai surgir esse termo célula procariótica, né? Então, para nomear essa organização celular primitiva, né, daquelas células que não têm um material genético protegido por uma membrana, né, chamada núcleo, ali, ou carioteca. Então, na célula procariótica, o material genético está todo espalhado ali nesse citoplasma da célula. A partir dessa descoberta, né, fez uma nova distribuição dos seres vivos e as bactérias então passam a compor um quinto reino, né, que é o Monera. Então esse reino Monera, sempre que vocês leem em algum lugar escrito reino Monera, já podem associar diretamente com as bactérias, tá? Então são esses indivíduos que têm a célula procariótica. Já nas células, né, dos demais seres vivos, que a gente já bem estudou, percebeu-se a existência de um núcleo organizado, né, perfeitamente delimitado por uma membrana que é chamada de carioteca. Então, observem lá em cima na figura da direita, de rosa, tá representado, né, aquele citoplasma que tem ali no núcleo. Um ponto mais escuro ali, tipo um roxo ou um rosa mais escuro, está representando esse material genético dentro do núcleo. E tem uma membrana ali, né, protegendo esse material genético. Então ele está delimitado tá dentro de um compartimento, né? Então essa célula que tem núcleo passou a ser chamada de célula eucarionte. Isso aí para diferenciar, né, das células das bactérias. Então como é que ficou a classificação dos seres vivos que a gente tem aí, né, espalhados pelo nosso planeta? Então, reino Monera são as bactérias. O reino protista vai englobar tanto os protozoários quanto as algas. O reino fungi vai ser os fungos. O plantae, as plantas. E animalia, né, todos os animais. Então vamos entrar aqui e falar um pouquinho de cada um desses reinos aí. Então, algumas características básicas que diferenciam, né, esses indivíduos desses reinos. Então, começando aí pelo reino das bactérias, que é o reino Monera, vai incluir seres, então, como eu falei, com células procarióticas. Observe aí uma visão mais ampliada, né, da célula de uma bactéria, na figura da direita. Então, olha lá, você tem o DNA circular na região ali da célula, né, que é praticamente no meio da célula, mas está espalhado pelo citoplasma.
Além disso, de azul você tem o citoplasma da célula, né, que é aquele material líquido. Tem também os ribossomos que vão produzir proteínas para essa célula. Tem uma membrana plasmática para proteger, né, controlar o que entra, o que sai dessa célula. A parede celular, para não deixar, é mais um envoltório de proteção que não vai deixar essa célula estourar. E tem também uma cápsula, né? Além desses membrana plasmática, parede celular, tem mais um envoltório que é a cápsula, que vai conferir mais uma camada de proteção aí para a célula da bactéria. Observem que essa bactéria aí, ela tem alguns, como se fossem cílios ali, né, vilosidades, uns pelinhos do lado, que isso aí vai ajudar, né, na movimentação dessa bactéria, na hora que ela for encostar em alguma célula. Tem também o flagelo aí, que facilita a locomoção dela. Tem um outro DNA ali circular também, ó. Foi até uma pergunta que o Dário fez há muito tempo atrás lá nas nossas aulas de histologia. Ele perguntou da questão de resistência, né, a antibióticos. Então esse DNA circular aqui, o nome foi, acabou que saiu aqui, tem uma figura preta e branca em cima aqui de onde seria o nome, né? Chama plasmídio, tá na parte esquerda aqui, embaixo dos ribossomos aqui, na parte esquerda da célula tem esse DNAzinho circular ali, que ele tem uma informação genética ali que vai conferir resistência aos antibióticos, né? Então, quando o médico lá passa para você tomar um antibiótico durante 15 dias, aí com 7 dias você já tá bom, os sintomas já desapareceram, só que em vez de você continuar tomando antibiótico, você para de tomar esse antibiótico. Aí é ali que tem uma informação que causa resistência aos antibióticos. Da próxima vez que você for tomar esse antibiótico, ele não vai ter efeito nenhum, porque as bactérias que eram sensíveis a esse antibiótico já morreram e ficou só as que têm lá esse gene aí que vai ter a resistência, né? Só as bactérias fortes mesmo, que o antibiótico não deu conta de matar, vão estar ali proliferando no seu organismo. Então, o antibiótico não vai fazer nem cosquinha aí nessas bactérias. Mas, voltando aqui para o que eu estava querendo falar, essas bactérias, né, do reino Monera aí, podem ser autótrofas, né, no caso das cianobactérias, podem atuar também em alguns momentos como heterótrofas, tá? Algumas têm esse tipo de metabolismo, e a maioria das bactérias é unicelular, né? Então são indivíduos que só têm uma célula. E muito recentemente aí, cerca de 2008, 2009, foi descoberto um único grupo no mundo de bactéria pluricelular, tá? Ainda está tendo bastante estudo a respeito dessa bactéria pluricelular. Então essa foto preta e branca aí mostra a estrutura dela, né? Várias células ali agrupadas, e é a única bactéria pluricelular conhecida até então, tá? Todas as outras são unicelular. E aqui eu botei algumas fotos, tá, da microscopia eletrônica, a respeito das bactérias. Então, elas são classificadas aí ou nomeadas de acordo com a forma delas. Então, essas aqui, cocos, né, geralmente Streptococcus, que é o nome da bactéria, é uma bactéria circular, ele lembra um coco mesmo, por isso que ela tem o nome de cocos, tá? Geralmente causa aí, alguma pneumonia, alguma coisa desse tipo. Bacilo, né, no caso, lembra um bastonete, uma coisa mais, uma estrutura mais afilada, um pouco esticada, por isso tem esse nome de bacilo, e aí tem alguns flagelos ali. E vibrião, né, dizem aí cientistas falam que lembra um pouco aí a estrutura de uma vírgula, por isso que é um vibrião, que eles colocaram esse nome aí. Geralmente o vibrião, né, é mais associado à cólera, né, essa doença cólera causada por esse tipo de bactéria aí. Então ela tem essa estrutura, né, é um bastonete ali alongado com um flagelo que faz uma curva e lembra um pouco uma vírgula. Então, por isso que eles colocaram esse nome de vibrião. Até aí, alguém tem alguma dúvida? Eu não. A mim tá tranquilo. Vamos lá. No reino protista, né, então vai incluir seres com células eucarióticas, né, tanto os protozoários quanto as algas já têm célula eucariótica, como aquela ali representada na figura da direita, ali em cima, que a gente já estudou, né, no primeiro ano.
São organismos, né, que podem ser autótrofos, como no caso das algas, ou serem heterótrofos, como no caso aí dos protozoários. Aqui a gente tem, ó, na figura, vamos lá, na figura da esquerda, uma alga verde, depois uma alga parda, são indivíduos pluricelulares, tem mais de uma célula. E aí, nessa figura do meio, tem uma alga unicelular, tá? Essa é uma foto de microscopia eletrônica. Já na figura da direita ali, a primeira da direita, a gente tem o Toxoplasma gondii, que é o causador ali da toxoplasmose, lá, que tem nas fezes dos gatos, né? Um protozoário. E por último ali, na figura da direita, a gente tem um protozoário conhecido como paramécio, né? Um indivíduo que tem até, ele vive em água doce, tem uma única célula só, e aí ele vive em água doce. Então percebam que tem ali duas estruturas, ó, em formato tipo de uma bola com uns raiozinhos assim, tanto na parte de cima da célula quanto lá embaixo. Isso aí é um vacúolo pulsátil que chama. Então ele expulsa a água. O que acontece? Ele vive em água doce. E o citoplasma dele ali é muito concentrado, né, em substâncias, tem uma quantidade de substância muito grande. E isso acaba atraindo água para dentro desse paramécio. Então, como ele não tem uma parede celular para não deixar ele estourar, ele tem esse vacúolo pulsátil aí que fica continuamente expulsando a água, né, desse protozoário para ele não explodir, tá? Porque ele vive em água doce. Professor, ele Oi. tem esse rostinho assim mesmo? Parecendo um olhinho, uma boca? Isso. Mas no caso não é, né, um olhinho, é no caso o núcleo da célula aí, tá? E esses riscados são os flagelos, né, de azul. Mas essa estrutura lá dentro, parecendo um olho, seria o material genético, né, e os núcleos ali da célula. Tá bom? Vamos lá. Então, no reino dos fungos, né, são seres que têm células eucarióticas. Então, são indivíduos heterótrofos, então eles vão absorver ali matéria orgânica morta, né? Então, eles fazem a decomposição ali de um animal que morreu, de uma planta que morreu. Geralmente cresce fungo, porque eles se alimentam de matéria morta, né? Ou então, quando você tem ali algum alimento exposto à umidade, né, vai dar fungo, que é prato cheio, né? Umidade, calor ali é um prato cheio para crescer fungo, né? Então, onde tem umidade e calor, certamente vai aparecer fungo. São indivíduos que podem ser unicelular, né? Então, esse primeiro foto aqui da esquerda representa lá a levedura, né? Muito utilizada atualmente aí para fabricar cerveja, né? Então, o álcool lá da cerveja, né? As leveduras lá fazem o processo, atuam juntamente com as bactérias para fazer lá a fermentação lá e produzir o que a gente conhece como cerveja, tá? Então esses outros fungos aqui a gente já falou, né? Lá em cima na figura da direita tem um champignon, tanto aqui na figura da esquerda lá em cima quanto da esquerda aqui embaixo de vermelho tem os cogumelos clássicos e na figura da direita o conhecido fungo aí como orelha de pau, né? Que dá aí nos troncos das árvores. Em relação, né, ao reino plantae, que vai englobar as plantas, então são seres que têm células eucarióticas, são seres autótrofos, então eles vão realizar o processo da fotossíntese, são indivíduos pluricelulares, né, tem mais de uma célula, vão apresentar tecidos organizados também, e ali em cima a gente tem, né, um indivíduo mais primitivo, assim, no grupo das plantas, porque dentro do grupo das plantas tem classificações também. Então, tem indivíduos ali que atingem no máximo 20 centímetros de altura, que são conhecidos ali como musgos. Então, são esses indivíduos ali que a gente está vendo na figura de cima, né? São chamados também de briófitas, né? Compõem o grupo das briófitas. Aqui embaixo, na figura da direita, tem as conhecidas samambaias, e aí vai pertencer ao grupo lá das pteridófitas. Então, já são indivíduos que têm um porte maior, tem estruturas, né, dentro delas que vão conduzir a água aí, que são conhecidos como vasos condutores. Então, quando a gente estiver estudando propriamente o grupo o reino, né, plantae, a gente vai ver um pouquinho disso aí, dessas estruturas que esses indivíduos têm.
Temos aqui lá o pinheiro, né, a araucária, então lá pinheiro do Paraná, que é um grupo, compõe um grupo conhecido como as gimnospermas. Então é um dos primeiros grupos que surgiu semente, tá? Os anteriores não tem semente. Se você quiser reproduzir ela, você pega a mudinha lá, soca na terra lá, rega com água e vai crescer. Agora esse aqui, você já tem a semente, né, a araucária. Então aqui o pinhão, né, que é o conhecido que vai ter essa estrutura reprodutiva dessa planta. E por fim, né, todas as plantas aí que vão ter tanto flor quanto fruto são conhecidos como angiospermas, né, que é o grupo mais diversificado aí de plantas, né, atualmente. E dentro do reino, né, a animalia, então vão englobar todos os indivíduos que vão ter célula eucariótica, indivíduos que são heterótrofos e pluricelulares, né, tem mais de uma célula. E também são indivíduos que vão apresentar vários tipos de tecidos. Bom, então a aula que eu tinha preparado de classificação de seres vivos é essa. Eu deixei aqui algumas atividades, tá, para a gente realizar. Vocês querem que eu realize aqui com vocês, ou vocês preferem que eu faça a correção semana que vem? Como que vocês gostariam aí? Sabe? Se puder fazer com a gente, ajuda. Tá, beleza. Então, é o seguinte, essas atividades aqui vão ser as que vocês vão me entregar, tá bom? Eu vou conversar lá com a diretora, com a Viviane. Então, sempre no final de cada aula eu vou deixar essas atividades aí, depois eu vou colocar o PDF lá no grupo, tá? Essa gravação vai estar lá também, para vocês assistirem de novo, se quiser. Então, vamos fazer aqui essa atividade. Então, questão de número 1. Classifique os organismos com seus respectivos reinos, relacionando a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, vamos começar lá de baixo, né? A samambaia. Que grupo que vocês marcariam aí para a samambaia? Né? Que reino, no caso? Reino plantae? Exatamente. Quando a gente pega aí, então, um cogumelo, vocês colocariam qual reino aí? O fungo? Isso, cogumelo é um fungo, perfeito. Reino fungo. A bactéria seria qual? Protocetista? Será que vai chamar assim? Não. A bactéria seria do reino Monera, né, que é o reino das bactérias, é chamado de Monera. Esse protista seria a ameba, né? A ameba é um outro tipo de protozoário, tá? Vai causar a doença chamada amebíase. E aí é um protozoário, então a gente coloca ela no reino protista. E por fim sobrou a borboleta, né? Que a gente vai colocar no reino animalia. Então ficou lá, ameba a gente colocaria no reino protista, bactéria no reino monera, cogumelo no fungo, borboleta no animalia e samambaia no plantae. Beleza? Uhum. Vamos para a próxima aqui. Então, aqui tem uma questão caiu no Enem, né? Então, o poema sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e estes animais é. Aí o poema é intitulado Os Bichinhos e o Homem, Arca de Noé, de Toquinho e Vinícius de Moraes. Então, nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã, a barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilo só para chatear. Então, aqui pediu, né, qual que é a unidade taxonômica que vai ser comum tanto para o homem quanto para esses animais aí. Então, falou da mosca, do mosquito, do besouro, da barata, da borboleta, do grilo. Então a gente vai estudar que são indivíduos pertencentes a um reino chamado reino dos artrópodes, tá? Desculpa, filo dos artrópodes, tá? Todos eles, né? Então a característica que vai aproximar o homem desses indivíduos do filo dos artrópodes, que são todos animais,
né? Então, estão agrupados dentro de um reino maior, que é chamado Reino dos Animais. Reino Animalia, desculpa. Então, no caso, seria a letra A? Não, no caso seria a letra B. Por quê? Quer saber qual que é, como se fosse um parentesco, assim, né? Como é que você consegue aproximar o homem de um artrópode, né? De uma mosca, de um mosquito. Então, são todos pertencentes a um único reino, que é o reino dos animais, tá? É o reino Animalia. Então, seria a letra B, né? Categoria de reino. Porque observem aqui nessa figura, ó, a gente tem aqui os diferentes indivíduos, tá? Que pertencem a esse reino aí, Animalia, né? Então o homem vai, no caso, não está na figura, mas está dentro do reino Animalia. E aí, ó, a aranha ali, por exemplo, é um artrópode, né? Como aqueles outros indivíduos lá do poema. Então a característica que aproxima tanto o homem de uma aranha, por exemplo, é a categoria de reino, a categoria maior, né? Dos animais. E o homem está dentro desse reino Animalia aí, tá bom? Então, filo não seria, porque a gente vai estudar, né? O homem está lá dentro de outro filo, né? Que é um filo artrópode. O homem vai começar lá dentro dos filos dos cordados, que a gente vai estudar depois. Classe também já diminui bastante, é uma subdivisão que tem dentro de um filo. Então, a partir daí, classe, família, espécie, só reduz, né, o grau de parentesco, então não tem nem como ser. Então, a categoria maior, que vai englobar tanto o homem quanto os animais, seria reino. Tá? Então, aí que ó, ainda tem mais coisa aqui para ver. Em relação à nomenclatura biológica, né? Como é que você dá nome às espécies? Então, o reino, tanto dos seres vivos, né, eles são formados por uma infinidade aí de representantes. Então, observe ali, a gente tem o reino das plantas, fungos, animais, protistas, monera, né? Então, cada representante vai pertencer, obviamente, a uma espécie biológica diferente. E qual que é o conceito de espécie? Né? São organismos que são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Essa é a definição aí mais utilizada de espécie. E aí, como é que você faz para nomear, né, essas diferentes espécies? Como é que você dá nome para os diferentes indivíduos? Então, foi lá no século XV, XVI, XVII, né, um camarada que viveu de 1601 a 1700, que era um botânico na época, mexia com planta, tá, sueco, chamado Carlos Linneu. Ele propôs um sistema de nomenclatura, então, dos seres vivos. Né? Tá aí a foto dele aí na figura da direita. E, basicamente, esse sistema que ele criou tinha que ter dois nomes. Então, por isso que era um sistema binomial. Então, foi preciso escolher uma língua de conhecimento universal de todo mundo e que não sofresse modificações, né? Porque a nossa língua aí, né, o nosso português ou qualquer outra língua, ao longo do tempo, entram novas regras, né? A acentuação muda, tira ali um H, põe um hífen, muda essas regras aí de escrita, né? Porque as línguas estão constantemente em modificação. Então, para escolher uma língua que seria universal e que não sofresse modificação, tinha que ser uma língua morta, ou seja, uma língua que não é atualmente falada, né, em nenhum país. Então foi escolhido o latim para ser essa língua oficial. Então todo nome científico de espécie vai vir escrito em latim. Por isso que são esses nomes mais malucos aí, né, quando a gente olha o nome de uma espécie, porque é tudo escrito em latim. Então, cada espécie vai receber o nome, ele é formado por duas palavras, por isso que é binomial. Sempre a primeira palavra vai ser iniciada com letra maiúscula e vai indicar uma categoria que se chama gênero, né? Ou seja, um conjunto ali de espécies que tem um certo grau de semelhança. Né? Isso vai Professor, o ficar que mais... que eu perdi aí? Ó, bastante coisa, viu, Crislane? É que meu Talvez celular você saia. carregou de uma vez. Mas eu vou colocar lá no grupo depois o link, tá, dessa gravação, aí você vai poder assistir a aula. Tá bom. Perfeito? Você não vai ficar no prejuízo, não. Então, voltando aqui, pessoal, então essa primeira palavra vai indicar uma categoria que a gente chama de gênero. Então, é um conjunto ali de espécies, né, que tem um certo grau de semelhança. A gente vai ver isso mais para frente, como que funciona. E essa palavra, né, do gênero,
pode ser abreviado por sua letra inicial maiúscula também. Eu vou mostrar numa figura mais para frente. E essa palavra tem que ser sempre um substantivo, né? Ele é escolhido pelo autor que criou o nome, então pode puxar ali, né, uma homenagem para o camarada que descobriu a espécie, ou ele pode colocar o nome relativo ao lugar que foi descoberto, ou inventar o nome da cabeça dele e dar ali para a espécie. E a segunda palavra vai corresponder sempre a um adjetivo. Tá? Então a primeira ele vai dar nome às coisas, que é um substantivo, e depois a segunda vai ser sempre um adjetivo que vai expressar alguma característica. Novamente pode ser ali do nome do autor, né? Ou o lugar que ele descobriu a espécie, ou alguma característica muito marcante dessa espécie que ele descobriu, ele vai colocar ali nessa segunda palavra para formar o adjetivo ali, que vai ser a espécie mesmo, que dá o nome, né? Nas espécies lá, o primeiro nome é o gênero, o segundo vai ser diz respeito à espécie mesmo. Então, eu vou mostrar isso mais para frente. Então, o autor que criou ali uma espécie, né, ele provavelmente pode procurar uma característica marcante de um ser vivo que ele estuda, ou um lugar, ou então homenagear uma personalidade aí da ciência, né, e colocar o nome da espécie com o nome de um camarada famoso, né? E é preciso destacar o nome científico. Sempre que vocês for ler em algum lugar ou for escrever algum nome científico, vocês vão ver que além de estar escrito, obviamente, em latim, vai ter algum jeito ali de chamar atenção, né? Ou um grifado, né? Grifando o nome de espécie, ou então vai estar em itálico, que é o mais comum, né? Geralmente as pessoas escrevem o nome das espécies em itálico, ou pode ter também um negrito, mas é menos comum. Então, um exemplo aí, ó. Vamos pegar o cachorro doméstico, tá? Então, qual que é a espécie do cachorro doméstico? Canis familiares. Então, o primeiro nome ali, Canis, diz respeito ao que eu falei anteriormente, gênero, tá? Então, vai englobar espécies que têm um certo grau de parentesco. Quando a gente pega o cachorro, o gênero é Canis. Se você pegar o lobo, é o mesmo gênero, Canis. Só que o lobo é de outra espécie. O cachorro é a espécie Canis familiares. O lobo é o Canis lupus, né? Observa lá na figura da direita, no meio ali de vermelho, né? Então, olha as diferentes categorias que existem dentro aí, né, do reino Animalia. Então, reino Animalia, filo dos cordados, classe dos Mammalia, né? Então, são ali aqueles indivíduos mamíferos, tá? Ordem carnívora. E aí vai diminuindo, ó. Família Canidae. Então, essa família Canidae vai englobar ali os lobos, por exemplo. O gênero desses lobos, Canis, tá? E a espécie, se for o cachorro, Canis familiares. Se for o lobo, Canis lupus. E observem o que estava escrito nos slides anteriores, ó. O nome da espécie foi destacado. No primeiro exemplo aqui está grifado, ó, lá na esquerda. Canis familiares, grifado. Ou então, o mais comum, ele vir escrito em itálico, tá? Então, Canis lupus, o nome do lobo, está escrito em itálico, é uma forma de destacar. Todos estão escritos em latim, tá? O gato, tá? O gato doméstico, Felis catus. Então, esse Felis catus, no caso, está aqui negritado, tá? Que é uma forma também de você destacar o nome dessa espécie. E observem aí na categoria, então, você tem o gênero, né? Felis, que vai englobar ali tanto a espécie Felis catus, que é o gato, Felis pardalis, que eles chamam de um gato do mato aí. E dentro dessa família Felidae, você tem lá o gênero Panthera. Geralmente Panthera vai estar a Panthera onca, né, que é a espécie aí da nossa onça pintada, certo? Então tá dentro do gênero Panthera, dentro da família Felidae, e a espécie é Panthera onca. Então, para o urso ali, ó, a família chama Ursidae, né, o gênero Ursus, e tem dois tipos, o urso branco, o urso arctos. O urso marrom, né, que eles chamam urso horribilis, tá? Então, observem que o primeiro nome, como falou anteriormente, ele pode ser abreviado. Depois que você já citou uma vez essa espécie, você já escreveu lá que o
cachorro, o lobo, Canis lupus, pertencente, né, espécie Canis lupus, aí fala um monte de característica dele. Aí depois você quer falar essa espécie Canis lupus, aí você pode escrever essa espécie C. lupus. Então você pode abreviar o gênero, tá? Isso é muito comum de ver também. Até aqui ficou alguma dúvida? Tá dando para entender aí ou tá muito confuso? Pra mim tá tranquilo. Beleza. Essa questão aqui não precisa de ser feita, tá? Era para eu tirar ela. Ela estava com um erro aqui. Então não precisa, essa é número 3. Antes de colocá-la no grupo, eu vou tirar ela do PowerPoint. Mas eu vou colocar aqui só para vocês verem uma coisa, tá? Que tem diferentes, né, espécies ali dentro de uma mesma, digamos, família ou do mesmo gênero. Olha lá. Lobos da espécie Canis licão. Esse Canis licão é uma espécie de lobo, pertencente ali no leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes. Olha lá, os coiotes já são da espécie Canis latrans. Aí, então esse Canis licão está cruzando com Canis latrans. Tem outra espécie de lobo, que é o lobo cinzento, que chama Canis lupus. O nosso cachorro chama Canis familiares. Então, assim, são todos indivíduos que pertencem ao gênero Canis. Então, esse gênero Canis engloba indivíduos que têm algum certo grau ali, né, de parentesco, apresentam algumas características comuns. E, hoje em dia, é conhecido que o cachorro veio lá do lobo, tá? Então, os descendentes aí, né, do cachorro veio lá, no caso do lobo. Mas essa questão que a gente não precisa de fazer, não, tá? Eu vou tirar ela. Tá aqui só para exemplificar essas duas questões aqui dessas diferentes espécies que existem, tá? Essa número 4 e 5 vocês precisam de fazer. Então, explique por que o nome científico deve ser escrito em latim, né? Tem lá no slide falando. Então, o nome das espécies tem que ser uma língua universal, que todo mundo vai ter conhecimento. Tem que ser uma língua que não pode sofrer modificações, né, para esses nomes, porque a partir do momento que você bota um nome, não é interessante que fica modificando, né? Um dia é Canis lupus, outro dia chama Canis familiares e assim vai mudando. Não, tem que ser uma língua fixa ali que não sofra mudanças. Então, foi escolhido por esse motivo o latim, né? Que é uma língua que não sofre mais mudanças porque ela não é falada atualmente. Qualquer língua aí, o português, inglês, né? Vocês podem perceber, né, teve regras aí de acentuação que mudaram, né, para aproximar o português brasileiro do português de Portugal. Então mudou uma série de palavras, palavras que, por exemplo, ideia tinha acento, hoje em dia não tem mais, né? Algumas palavras aí que eram escritas juntas separaram, meteram 2 Os, micro-ondas e um tracinho no meio. Então, assim, teve mudanças, né? No latim isso não vai acontecer porque não é uma língua falada atualmente, né? Considerada uma língua morta. Então, por isso que eles escolheram o latim para ser o nome, né, das espécies escritas em latim. Quais são os critérios usados para classificar os seres vivos? Então, a gente falou de alguns aqui, né? Os indivíduos, o tipo de alimentação, né? Se é heterótrofo, se é autótrofo. O tipo de célula, a gente falou também, se tem uma única célula, se é procarionte, se tem mais de uma célula, eucarionte. O que mais que a gente falou? Que eu estou lembrado aqui agora, é só isso, né? Então, acabou a aula aqui. Eu vou colocar para vocês lá no grupo do WhatsApp, vou disponibilizar a gravação também. E aí, na próxima aula, a gente continua com o conteúdo. Tá bom? Obrigado aí por quem entrou, quem participou. E aguardo vocês na próxima aula, tá? Qualquer dúvida aí, vocês podem mandar também lá a pergunta que eu respondo. Beleza? Beleza, professor. Boa Beleza, noite. Lucas. Boa noite. Vamos dormir agora porque já tá tarde. Né? Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.